Boa noite, irmãos. Vou agora compartilhar minha tela para nós juntos entoarmos dois hinos a nosso Deus.
Boa noite, irmãos. Eu vi alguns relatos aí do som estar um pouco baixo, né? Algumas imagens travando também ali do nosso hino. Eu estou aqui com um fone de ouvido, então eu estou escutando ainda aqui baixo, mas eu estou conseguindo escutar bem, tá? Então, se tiver essa possibilidade de fone de ouvido, é uma boa aí, tá ok? Queridos, então vamos continuar o nossa programação dos domingos especiais, né? Nós estamos aí, então, estudando o livro Eventos Finais, e hoje nós chegamos aqui no capítulo 4, né? Então, que fala aqui da Igreja de Deus nos últimos dias, tá? Então, é esse o nosso estudo de hoje. Daqui a pouco vocês vão conhecer aí mais na tela, mas o nosso mensageiro dessa noite é o irmão Ricardo Oliveira. Ele é ancião lá na Igreja do Sol Nascente, em Araucária, né? Uma pessoa de Deus, um amigo muito, muito grande, embora ali seja Ricardo Oliveira, eu sou Santiago Oliveira, nós só somos irmãos em Cristo, né? Mas somos mais chegados que irmãos aí, podemos dizer. Queridos, eu quero com vocês meditar aqui na palavra de Deus, antes de nós iniciarmos, em Mateus, no texto que está em Mateus 12, verso 36. Você que está com a sua Bíblia aí, por favor, vai encontrando. Já estou vendo aqui, ó, algumas pessoas ali folheando as suas Bíblias, ó, a irmã Celina ali folheando a sua Bíblia, né? O Eduardo também ali com a sua Bíblia. Dá um tempinho para vocês acharem e a gente vai ler rapidamente esse verso aqui. E ele diz assim, olha só, na linguagem da minha Bíblia aqui, ele fala assim: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. A própria leitura já explica, né? Explica que todos os homens, né, vão dar conta aí do que falam, né? E nós temos, a gente vai aprender hoje aqui no livro, que nós temos um testemunho, né, de Jesus para levar para as pessoas. Temos uma palavra verdadeira para levar para as pessoas, né? Nós somos um povo aí que guarda os seus mandamentos. Nós devemos explicar isso para as pessoas, né? Então, tudo que nós falarmos vai ser nos cobrado no dia do juízo. Então, por isso que nós devemos nos preocupar, porque junto com essa mensagem que Deus nos confiou, nós temos aí a obrigação de levá-la às pessoas, né? Porque se nós não falarmos, outras pessoas vão falar coisas diferentes, distorcidas. Então, talvez nós estamos perdendo a chance de falar a palavra verdadeira para a pessoa. Depois que ela entender erradamente, né, de outras pessoas, aí pode ser que seja mais difícil nós conseguirmos resgatar ela novamente, né, os caminhos de Deus. Mas nós acreditamos que todo o justo, né, vai começar a seguir o caminho correto de Deus. Então, nós conhecemos várias pessoas de outras denominações que nós sabemos que são corretas, né, que são justas mesmo. Mas nós, às vezes, pecamos em não levar a mensagem correta para ela. Então, se nós vamos dar conta das palavras ociosas que nós falamos para essas pessoas, né, nós vamos ser, então, também glorificados nas palavras boas que nós falarmos para elas também, né? Então, é com essas palavras que nós começamos o nosso estudo de hoje, ok? O pastor ontem passou aí para nós no WhatsApp uma cena muito bonita, né? Um vídeo da família do irmão Alexandre, passando então na sua casa lá a salva, né? Recolhendo as ofertas da sua família, recolhendo o dízimo, para então na próxima oportunidade que ele tiver de levar lá na igreja, né? Nós já falamos, nós estamos lá nos plantões nos sábados das 10 às meio-dia, né? O pastor pode ir na casa de cada um buscar também, né? Então entre em contato para a gente conseguir fazer essa adoração também, né? É uma adoração a Deus que nós fazemos quando nós devolvemos as nossas ofertas, entregando os nossos dízimos, né, que são de Deus, ok? Eu vou escolher aqui, o pastor faz mesmo, né, pastor? Uma oração para nós, antes de nós então chamarmos o Ricardo, ok? Passo.
Faço sim. E também eu quero dizer que agora, às 6 horas, eu estive visitando alguém no Vila Marta ali, que eu visitei em março, e a pessoa me pediu uma visita porque quer se batizar. Fizemos a ficha dessa pessoa, um homem, e fiquei muito feliz. Agora, dia 20, estamos nos acertando aí com a igreja, já conversei com a liderança para realizarmos o batismo, mesmo em meio a essa pandemia, desta pessoa que está entregando a vida a Jesus. Então, se você quer uma visita, se você quer um batismo, entre em contato com a gente vai até você. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor é que nos sustenta, o Senhor é que traz o pão, a água, nos ampara, nos cuida e nos protege. Possamos ser sempre fiéis, reconhecendo a sua soberania e o seu cuidado para conosco. Abençoa agora ouvirmos a tua mensagem, abençoa o pregador e a cada pessoa que está conectada aqui no Zoom, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos chamar o Ricardo. Ricardo, para passar então a mensagem para nós. Ok. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Para mim é um privilégio, um prazer estar aqui com vocês, participando dessa reunião do Zoom. A gente tem se adaptado de todas as formas. Aqui também na Igreja do Jardim Sol Nascente, a gente tem organizado dessa forma. Temos feito os cultos pelo Zoom, temos outras expectativas para as próximas semanas. E, se Deus quiser, nós vamos ter uma nova forma de culto, talvez, mas ainda é uma ideia. Então eu peço que os irmãos orem, né? Não só pela igreja de vocês, mas orem para nós também, os demais irmãos espalhados pela grande Curitiba, que também tem, de alguma forma, tentado adorar a Deus, nem que seja pela internet. Gostaria de deixar aqui também o meu carinho ao Santiago e toda a sua família. São pessoas de fato especiais, nós temos bastante história para contar, aprontamos bastante, no bom sentido, coisas boas de acampamento. Lógico, o Santiago é a pessoa mais calma de todas as pessoas, né, que a gente pode conhecer. Ele nunca apronta nada, sempre é a pessoa mais calma, sempre era eu que tinha que puxar ele pela orelha. Mas muito bem. Meus queridos, eu gostaria de começar com vocês o culto dessa noite, abrindo a Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 14. Gostaria que vocês acompanhassem comigo, Apocalipse 14. Santiago já deu um spoiler aqui do que é o tema, a Igreja de Deus nos últimos dias. E nós vamos ler o tradicional texto bíblico que nós, adventistas, tanto conhecemos. Acho que é o primeiro texto, que é quando a gente já sai do tanque batismal. A primeira coisa que dão para nós é o texto bíblico, Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Na minha tradução diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse é o texto mais clássico para nós adventistas. Aqui nós usamos esse texto aqui como uma pedra fundamental, né, da nossa igreja, e também usamos para, às vezes, até ensinar as pessoas e, de maneira muitas vezes errônea, debater a nossa fé com algumas pessoas. E a Igreja Adventista foi levantada, segundo o que a gente leu durante a semana ou durante o dia, não sei quando vocês estudaram o capítulo 4 do Eventos Finais, nós lemos que nós fomos uma igreja de fato selecionada por Deus para estar nesse momento, não só nesse momento, mas em todos os momentos pregando a mensagem de Cristo. Nesse momento de pandemia, muitas pessoas têm feito de fato da verdade até algo que é mentiroso. A gente tem olhado pelas Facebooks e outros canais de internet, redes sociais e assim por diante, o quanto o povo está apavorado. A pregação de um lado, a pregação de outro, falando, e agora, o fim do mundo, o que nós vamos fazer? A pandemia vai acabar com todo mundo, mais pessoas vão morrer e assim por diante. Nós vemos isso diariamente. Telejornais têm falado de todas as formas, assustando o povo, outros meios de canais também, pessoas também desinformadas, pessoas mal intencionadas, propagando notícias falsas. Mas o que a Igreja de Deus, qual o papel da Igreja de Deus nesse momento? Por que Deus suscitaria uma igreja no final da história? São perguntas que nós deveríamos perguntar para nós mesmos. Antes de ser adventistas, nós deveríamos de fato conhecer toda a nossa história. Você não vira, vamos citar um exemplo aqui, você não vira um flamenguista simplesmente por causa das cores do time. Você conhece a história do time, você se enraiza, você se caracteriza com aquilo. E aí você faz parte de um todo. E nós, adventistas, deveríamos ter essa mesma concepção em relação à nossa igreja.
Nós, às vezes, batemos no peito e dizemos, nós somos adventistas do sétimo dia e nós temos a verdade. Mas tá, qual verdade que nós temos? Não, a verdade da guarda dos mandamentos de Deus e assim por diante. De fato, isso é uma verdade. Mas você já parou para pensar, de fato, qual é a sua missão na Terra, como adventista do sétimo dia? Eu vou ler um trecho aqui do livro, o primeiro trecho, vamos ler vários trechos, mas eu gostaria primeiro, ali no tópico onde eles têm o testemunho de Jesus, no segundo e terceiro parágrafo, o texto diz assim: os seres humanos poderão apresentar uma justificativa após outra. O inimigo procurará desviar as pessoas da verdade, mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White, ele tem dado uma mensagem, estarão livres de todos, dos muitos enganos, aliás, que surgirão nesses últimos dias. Haverá pessoas pretendendo ter visões. Quando Deus lhe der um claro testemunho de que tais visões vêm dele, você poderá aceitá-las, mas não as aceite sob nenhum outro testemunho, pois o povo vai ser mais e mais desencaminhado em países estrangeiros e nos Estados Unidos. Olha só que interessante essa mensagem. Não parece ser, aliás, não parece não. Estamos vivendo esse momento. É tão claro essa mensagem para nós que olha só o que acontece. Mesmo nós tendo todos os ensinamentos bíblicos e os ensinamentos da luz menor, que são o espírito de profecia, ainda nós vemos um povo preocupado com coisas desnecessárias. Nós vemos uma igreja, às vezes, até perdida. E o texto é claro, nós deveríamos crer não apenas na Bíblia, mas no que a nossa irmã White escreveu e deixou escrito para nós como consolo, mas também como instruções para os últimos momentos da história desse mundo. Infelizmente, muitos adventistas que se dizem adventistas creem no que a internet diz, creem no que o Jornal Nacional diz, creem no que o tiozinho do Facebook diz, creem no YouTube e assim por diante, mas não se direcionam na palavra de Deus. Não se direcionam na luz menor que nos guia para a luz maior. Infelizmente, isso dói até no peito, mas no meio de nós é muito claro ver pessoas que ainda não creem no Espírito de profecia. Pessoas que são batizadas, pessoas que andam junto conosco, mas não creem nos ensinamentos de Ellen White. E isso faz do que o povo acaba perecendo por falta de conhecimento. Ellen White, de fato, foi usada por Deus como um instrumento de salvação para aquele momento que ela está, mas também para os dias de hoje, da mesma forma. Os seus ensinamentos são válidos até os momentos que nós estamos vivendo. E se nós pararmos simplesmente para ouvir os seus conselhos, os conselhos de Deus através dela, viveríamos muito melhor. Mas é lógico, isso depende muito de querer ouvir. E isso vai de frente com nossas vontades, que muitas vezes não são as vontades descritas por ela através de Deus por ela, aliás. Meus queridos irmãos, os Adventistas do Sétimo Dia, lá na parte, a missão especial dos Adventistas do Sétimo Dia, tem um capítulo que diz assim, os Adventistas do Sétimo Dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo, com a grande talhadeira da verdade. Ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si, tornando-os representantes seus, e os chamou para serem embaixadores seus na obra final da salvação. O maior tesouro da verdade já confiado aos mortais, as mais solenes e sérias advertências de Deus já enviou aos seres humanos, foram confiados a esse povo, a fim de serem transmitidos ao mundo. E talvez esse seja um texto que nós deveríamos parar aqui um pouco mais para não discutir, mas apenas aprender com ele. Somos adventistas do sétimo dia, temos uma missão especial. Deus confiou a nós, adventistas do sétimo dia, uma missão especial. Isso faz de mim uma pessoa diferente de todas as outras pessoas? Não, não faz. O que nós não aprendemos, ou às vezes não queremos aprender, é que o fato de eu ter a verdade não significa que eu sou melhor que as outras pessoas. Quando Cristo, lá no capítulo 9, abram suas Bíblias lá em capítulo 9 de Mateus, acompanhem comigo, Mateus capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 17. Cristo, num diálogo com as pessoas que tentavam acusar, ele sempre tentava acusar,
ele diz o seguinte, ó, não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e torne-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se o vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. O que esse texto quer dizer para nós? Cristo quis dizer o seguinte: deixa da velha religião, deixa desses velhos pensamentos e agora comece a ter um pensamento diferente. Será que tudo isso é verdade? Abram lá sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 5, e acompanhem mais um texto comigo. Mateus capítulo 5, versículo, vamos ler só apenas o versículo 43 e 44 como exemplo. Mas todo o capítulo 5, 6 e 7 é uma explanação da lei de Deus. Então nós vemos os 10 mandamentos explanados aqui no capítulo 5, 6 e 7. E quando você pega essa junção desses 3 capítulos, junto com a lei, lá no Êxodo, no Sinai, junto com todos os livros lá proféticos, principalmente o Apocalipse, que é o texto que nós acabamos de ler, você vê que de fato alguma mudança precisa acontecer. E olha só, o texto diz assim, no versículo 43 e 44. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha só que esse texto quer dizer. Jesus está dizendo assim, vocês ouviram a velha religião que falavam, os anciões, as tradições sempre pregou para vocês? Esqueçam de tudo isso. Porque eu agora, Jesus, trago uma explicação de como é que o Pai gostaria que vocês fizessem. E é tão belo e é tão bonito a gente falar que nós somos adventistas do sétimo dia, somos um povo da verdade. Mas é tão difícil quando a nossa verdade vai em confronto com outras verdades que não batem com a nossa. E aí nós queremos empurrar goela abaixo nas pessoas que o sábado é o dia do Senhor. Mas muitas vezes nós não fazemos do sábado algo proveitoso para nós mesmos e queremos que as outras pessoas absorvam aquilo que nós não absorvemos. A igreja de Deus nos últimos tempos não é só uma igreja que vem com uma mensagem especial pregando a todo tempo para que as pessoas se convertam, mas é uma igreja que ama. É uma igreja que compartilha o amor. É uma igreja que vive o que Cristo viveu. Se nós somos intitulados cristãos nesse mundo, nós não deveríamos fazer nada de diferente que Cristo fez. Quando você pega o dicionário em português e qualquer outro dicionário, quando você vê a palavra cristão, são pequenos cristos, ou imitadores de Cristo, discípulos de Jesus. E olha só que interessante. Quando Cristo diz, ame o seu inimigo, é porque ele amou o seu inimigo. E como que a igreja dos últimos dias vive então, Ricardo? Pregando a mensagem para todos. Independente se é amigo, se é inimigo, mas ela prega para todos. Mas não prega com rancor no coração, mas prega com amor no coração. Então, as características da igreja de Deus, elas têm que estar impregnadas dentro da nossa vida, impregnadas nas nossas palavras, impregnadas nas nossas atitudes. De nada adianta nós termos a verdade, de nada adianta nós termos toda a mensagem, sendo que nós não temos o amor. Quando Cristo explana a lei, ele diz assim, a lei depende do amor. Da lei dos profetas, é certo. Mas Cristo fala assim, a lei, amarás o teu próximo a ti mesmo e amarás a Deus sobre todas as coisas, depende do amor. Ou seja, de nada adianta você guardar os 10 mandamentos se você não tem amor para com Deus e para com o próximo. Então vejam só, a nossa mensagem é uma mensagem diferenciada, é uma mensagem de alerta, é uma mensagem de salvação. Mas lembre-se primeiro que nós somos adventistas antes de ser do sétimo dia. A primeira mensagem a ser pregada por essa igreja é que Cristo vai voltar. E aí vem o que o Apocalipse lá, no próprio livro de Apocalipse diz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Essa é a primeira mensagem. Vai chegar o juízo de Deus e adorar aquele que fez o céu e a terra e assim por diante. Aí você linka os mandamentos de Deus. Isso é algo muito bonito dentro de nós, adventistas do sétimo dia. Então vejam só, essa é o maior tesouro que nós temos, que foi confiado de Deus para nós. Então pensem só, quando você dá uma missão para uma pessoa, você dá porque você ama aquela pessoa. Então pensem que Cristo nos ama a ponto de entregar para nós a responsabilidade de pregar o evangelho a todo mundo. E esse amor que Cristo tem para conosco é tão grandioso e tão grandioso que nós deveríamos compartilhar com as outras pessoas. E ao fazer isso, nós demonstramos às outras pessoas
quem é Deus, quem é Cristo, quem é o caráter do Pai. Mas vamos mais à frente. A igreja de Deus tem que ser e agir de forma organizada. Seu Espírito nos iluminou, mostrando que deveria haver ordem e perfeita disciplina na igreja. E é essencial a organização, método e ordem manifestam-se em todas as obras de Deus e em todo o universo. A ordem é a lei do céu e deveria ser a lei do povo de Deus sobre a terra. Nós, adventistas, somos uma das poucas organizações realmente organizada. A igreja tem várias divisões e assim por diante. Mas vejam só que interessante, nesse período de pandemia, em que a igreja decidiu, via todos os seus canais aí, administrativos, fechar a igreja por um tempo, algumas pessoas se revoltaram. Puxa, mas vai fechar a igreja? Que falta de fé, isso, aquele outro. E nós vimos vários conflitos de ideias de irmãos nesse contexto. O que nós temos que tirar de lição nesse texto que nós acabamos de ler? A igreja é organizada. E nós, como membros da igreja, nós temos que manter a organização da igreja da mesma forma. Então, olha só que interessante. Para alguns, pode ser que não tenha valor, podemos ir, assistir culto e assim por diante. Mas se a igreja, de maneira organizada, decidiu fazer isso, cabe a nós manter a organização como membros. Ou seja, não criticar e nem saindo falando mal, como muitas pessoas fizeram e continuam fazendo. Até usam as redes sociais para acabar criticando a organização da igreja. A igreja de Deus é algo organizado. A organização vem do céu e tem que se estabelecer aqui na terra. Outro ponto importante que foi falando sobre organização, ela diz assim: alguns têm apresentado a ideia de que, ao aproximar-se do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa, mas foi instruída pelo Senhor de que nesta obra não há isso de qualquer ser independente. À medida que nos aproximamos da crise final, em vez de achar que há menos necessidade de ordem e harmonia, de ação, devemos ser mais sistemáticos do que tem sido até agora. Esses dias atrás, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas eu não sou uma pessoa que fuça muito a internet. Mas às vezes acaba vendo, ou alguns membros da igreja, para a gente ser ancião, acaba mandando para a gente. Mas você já parou para pensar quantas coisas têm acontecido em volta que envolvem não só apenas a igreja adventista, mas envolvem membros da igreja adventista de maneira desorganizada? Pessoas com uma ideia daqui, pessoas com ideia de lá, pessoas com pensamentos assim, pregações lá, e se esquecem de fato que a organização vem de Deus. E se esquecem que esses momentos de crise tem que demonstrar que nós somos um povo organizado e somos direcionados por Deus, não por pessoas. Infelizmente, isso tem se tornado corriqueiro. Pessoas cada vez mais com ideias e pensamentos totalmente contrários àquilo que a palavra de Deus diz e as instruções de Ellen White também nos diz. Ela também nos diz assim: Cristo diz o seguinte daqueles que ufanam da sua luz, mas não andam nela. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, dizendo aos adventistas do sétimo dia que tiveram a grande luz, que te ergues até os céus, com referência aos privilégios, serás abatido até os infernos. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operam, teriam ela permanecido até hoje. Duro de ouvir isso, né? Acho que essa foi a parte mais difícil de todo o estudo, porque nós recebemos uma luz. E essa luz, muitos não têm aproveitado dela. Ou deveríamos, não aproveitar, mas compartilhar dela. Quando eu vejo isso e vejo para a nossa realidade, não falando igreja no sentido literal do prédio organizacional, mas falando igreja Ricardo, igreja você. Você já parou para pensar o que você tem feito com a luz que lhe foi lhe dada? Você já parou para pensar que privilégio você tem? Ontem eu conversava com os jovens aqui da igreja e a gente comentava alguns fatores, alguns pontos da lição. E dentro dos comentários eu falava para eles sobre o filme
do Demon's Dolls, né? Que fala do soldado que foi para a guerra, que não quis pegar uma arma, etc. E ele foi preso, apanhou, fez um monte de coisa. Fizeram um monte de coisa com ele, aliás. E um determinado momento, quando ele está na cadeia e a sua noiva vai visitar ele, e ele diz assim: como que eu posso negar agora tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu preguei? Como que nós podemos virar as costas para toda a luz que nós recebemos? Meus irmãos, sabe o que é mais difícil para mim como ancião de igreja? É quando você está aqui em casa, quando eu estou em casa, e de repente eu recebo uma ligação: ora pelo meu filho, que meu filho não quer saber mais de Jesus. Ora por fulano, que ciclano já está se esquecendo, não quer saber mais de igreja. Essa é a parte mais difícil, sabe por quê? Porque como a gente pode virar as costas para a luz? Mas tem outro lado também, né? São aqueles que estão usufruindo da luz, mas não por benefício certo, não para as coisas certas, têm feito isso de maneira errônea. Sabe que muitas pessoas têm pregado a luz de maneira totalmente errada. Infelizmente, a gente tem visto isso, e isso não são características do povo de Deus nos últimos dias. Nós temos visto levantar pregadores com datas para a volta de Jesus. E uma gana para ver acontecimentos, etc., e se esquecem de fato do que a palavra de Deus nos diz. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que enganos surgirão e vão surgir mais. E pessoas que pregam que para ser perfeito, nós precisamos ser perfeitos nessa terra. Há um grupo de pessoas que tem surgido pela internet, que tem pregado que Jesus vai voltar em 2027. Adventista sétimo dia. Pessoas que vão ou estavam indo antes da pandemia, todos os sábados para a igreja, que ouviram sermões após sermões, mas estão cada vez mais se desligando daquilo que Deus criou com seus próprios carinhos, com suas próprias mãos. É objeto de atenção de Deus nessa terra, a sua igreja. Então, meus queridos, parem e pensem, de fato, o que eu tenho feito com a luz que eu recebi, com o chamado que eu recebi. Nós não precisamos ir para o mundo afora, pregar o evangelho. Se você quiser, se você tiver oportunidade, amém por isso. Mas com um simples telefone, você pode pregar o evangelho a todas as pessoas. Esses tempos atrás, uma pessoa me mandou um convite no Facebook e eu aceitei. E essa pessoa era um homossexual. E essa pessoa perguntava as coisas para mim e eu falei: puxa, mas eu não te conheço. E ele falou: não, mas você pode me conhecer. E ele sempre mandava uma cantada em cima de cantada. E eu pensei: puxa vida, senhor, será que na minha foto tem alguma coisa de errado que a pessoa já está querendo fazer, dando cantada? E eu fiquei imaginando, mas e se não for isso? Qual que é o motivo desse camarada ter mandado um convite? Se ele me mandou um convite pensando uma coisa, eu posso converter em outra coisa melhor. E aí comecei a pregar para aquele jovem. E aquele jovem me contou a história da vida dele. Teve problemas com abuso por causa do seu pai. Eu não sei o que aconteceu, mas eu preguei uma mensagem para ele e depois ele sumiu, não apareceu mais. Deletou o Facebook e assim por diante. Mas parem e pensem que nossa missão não se resume apenas a entrar nas redes sociais, porque é bonito ter amigos. A igreja dos últimos dias não pensa em redes sociais como um ciclo de amizade, mas pensa na rede social como um ciclo de evangelização. Nós chegamos a um ponto de termos que evangelizar os próprios evangelizados para que esses que são supostamente, entre aspas, evangelizados pudessem abrir o leque do evangelho para as outras pessoas. Chegamos a um ponto do comodismo tão grande dentro da igreja que ela mesma fala que haverá uma necessidade, vai ter que ter uma necessidade de reavivamento dentro da igreja. E isso tem que acontecer já. É tão claro quando a gente pega, nesse momento que faz mais ou menos 3 meses que muitos não podem ir para a igreja, e a gente pega e liga para um irmão da igreja, o irmão fala assim: ó, irmão, obrigado porque você me ligou, porque eu pensei que os irmãos já esqueceram de mim. Duro, mas tem sido a realidade. Para nós, para a grande maioria das pessoas que sabem o que é o Zoom, ou sabe, tem acesso à internet, é bom, você consegue ver aqui, eu estou vendo o Santiago ali, converso com o Santiago. Se eu sentir saudade, eu pego o WhatsApp, mando o WhatsApp para ele, e assim por diante.
Mas sabe quantos idosos não têm esse mesmo privilégio? Sabe quantas pessoas da nossa igreja e de outras igrejas não têm esse privilégio? Muitas. E como a igreja dos últimos dias reage? Pregando o evangelho. Mas como pregar o evangelho, Ricardo, se a pessoa não conhece? Liga para ela e ora. Sabe quantas vezes eu peguei e liguei para as pessoas aqui da minha igreja e orei? Várias vezes. E o privilégio que a gente tem é de ouvir muito obrigado porque você lembrou de mim. Sabe que a igreja dos últimos dias tem que começar a olhar os ensinos de Cristo, ao que Cristo falou, e se esquecer das velhas tradições e começar no assim diz o Senhor. Meus queridos, as características do povo de Deus aqui, ela vai colocando muitas coisas, até em questões administrativas, mas eu gostaria de dar uma pulada nesse tema, e um pouco mais à frente, quando ela fala que ela confirma sobre a organização da igreja, ela diz assim: sou animada e beneficiada ao compreender que Deus de Israel ainda guia seu povo e continuará guiando, aliás, e continuará com ele até o fim. Sabe que isso me alegra o coração? Porque, vejam só, nós somos um povo que recebemos a mensagem, nós somos um povo que tem pessoas com ideologias de todas as formas dentro de nós. Nós somos uma igreja que nós pregamos muitas coisas para várias pessoas, nós temos canais para tudo, e agora nós temos a maior certeza de todas, que Cristo está nos guiando até o fim. Quando Jesus nasceu, Mateus capítulo 1, versículo 23, diz assim que o seu nome será Emanuel. E dentro do livro de Mateus nós não vemos Jesus ser chamado de Emanuel nenhuma vez. Mas, puxa vida, então o anjo falou uma bobeira? Como assim? Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e Jesus é chamado de Jesus? Muitas vezes chamado o Cristo. E assim por diante, os discípulos falam que ele era João Batista, Elias, e assim por diante. Pedro disse que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Filho do homem, e assim por diante. Nós só vamos entender isso lá no final do livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Abra lá suas Bíblias. Capítulo 28 de São Mateus. Versículo 19, versículo 20. O texto diz assim, ó: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Emanuel aparece conosco todos os dias. Nós temos um Deus presente. Não temos um Deus que simplesmente nos abandonou ao léu e pronto, acabou. Não, a promessa dele é que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas, Ricardo, nós somos uma igreja falha. Somos uma igreja que toma, às vezes, decisões erradas. Mas Deus está conosco todos os dias, porque essa é a promessa dele. E quando Cristo fala, ele não falha. O ser humano pode até falhar, mas Cristo não falha. Se Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias, então essa é a promessa que eu tenho que estar viva dentro da minha mente. Cristo não está simplesmente num prédio de 4 paredes, mas Cristo está aqui do meu lado, na minha casa, aí na sua casa. Hoje nós estamos aqui em 30 acessos. Talvez o pastor não tenha esse privilégio de ter 30 igrejas, mas nesse momento ele está tendo esse privilégio. 30 igrejas reunidas para adorar um único Deus. Essa é a igreja de Deus dos últimos momentos. Essa é a igreja de Deus no final da história da humanidade. Não uma igreja de prédio, mas uma igreja além de 4 paredes. Ela coloca aqui de maneira intencional sobre a organização e assim por diante, mas vejam só, mais do que organização, mais do que qualquer outra coisa, é você ser igreja onde quer que você for. Imagine só se num distrito de 6, 7 igrejas, quanto o evangelho é pregado, e agora imagine nesse mini distrito que nós temos aqui de 30 igrejas, o quanto que o evangelho pode ser disseminado. E assim todas as reuniões espalhadas pelo Curitiba afora, pelo Brasil afora, são igrejas de Deus. Essa é mais do que qualquer outra, essa é a igreja de Deus que Deus espera para nós, para Ele, nesses últimos momentos da história. Ainda é complacente com Ele, não por causa de alguma bondade, mas para que Ele
o seu nome não seja desonrado perante os inimigos da verdade e da justiça, para que os agentes satânicos não exultem na destruição do povo de Deus. Ou seja, Deus, ele é paciente para que o nome dele seja honrado, para que os inimigos não prevaleçam sobre ele. Olha só, como a gente já falou, Deus coopera com aqueles que são fiéis a ele. Ser fiel a Deus não apenas no ir para a igreja, no estar orando, não, ser fiel a Deus em todo momento. O mais bonito da fidelidade a Deus não é quando você está reunido numa sala de Zoom. O mais bonito da fidelidade a Deus é quando tem ninguém perto de você. Quando ninguém pode te ver. Quando o pastor não te liga, quando o Santiago não está reunido a reunião. Não, esse é o momento que de fato é importante, mas o mais importante é quando você desliga a tecla aqui da sala Zoom. Aí sim, chegou a hora de ser fiel a Deus. Porque aí é só você e Deus, mais ninguém. Olha só, meus queridos, Deus cooperará com os seus filhos que são fiéis a Ele. Talvez a fidelidade para uns seja de um jeito, para a fidelidade para outros seja de outra forma. Mas não deixe de ser fiel a Deus. Porque Deus espera a fidelidade de um povo. E esse povo tem que andar de fato na contramão do mundo. Alguns fatos me chamaram a atenção durante essa semana. O fato daquela mãe negra, empregada, que teve o seu filho que caiu do prédio. E outro fato daquele homem jovem que foi morto nos Estados Unidos por um policial. E nós vemos bandeiras e bandeiras sendo levantadas, né, nas redes sociais, pessoas protestando e assim por diante. E a pergunta é, o que a igreja dos últimos dias faz? Como que a igreja de Deus age? Eu falando com os jovens ontem e falei, puxa, a gente tem que parar para pensar que Cristo viveu num tempo tão ruim quanto o nosso. Cristo viveu numa sociedade tão corrupta como a nossa. O Conselho sobre a Igreja fala muito bem isso. Mas Cristo não foi indiferente com as pessoas, com o ser humano. Mas nós não vemos Cristo levantando guerras civis. Nós não vemos Cristo levantando bandeiras. Nós não vemos Cristo fazendo nada, a não ser apresentando o reino dos céus. E ele dizia, o meu reino não é daqui. E talvez seja essa bandeira que eu e você tem que levantar hoje, a bandeira da Igreja de Deus. Nosso reino não é desse mundo. Antes de comentar ou fazer qualquer coisa nas redes sociais, lembre-se, o que Cristo faria no meu lugar? São essas atitudes da Igreja de Deus para que o nome de Deus seja honrado. Não o nome de uma igreja, de uma instituição, de uma pessoa, mas para que o nome de Deus seja honrado. Olha só que interessante esse texto aqui. E o texto diz assim, nas balanças do santuário há de ser pesado a igreja adventista do sétimo dia. E eu gostaria que você parasse aqui só para pensar se tirasse o nome Igreja Adventista do sétimo dia e colocasse seu nome. Eu vou ler no meu nome para que você entenda o texto. Nas balanças do santuário há de ser pesada o Ricardo Oliveira. Ele será julgado pelos privilégios e vantagens que tem desfrutado. Se sua experiência espiritual não corresponder às vantagens que, a preço infinito, Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não o habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença. Achado em falta, pela luz que lhe foi concedida e pelas oportunidades será dada, será ele julgado. Meus queridos, todos nós, independente de termos um cargo ou não termos um cargo, independente de ser o pastor ou ser simplesmente um membro da igreja, todos vamos ser julgados pela luz que recebemos. Alguns recebem mais, outros menos, mas todos serão julgados. Então, eu gostaria de apenas dizer aqui para vocês que esse é o tempo de nós nos achegarmos e pararmos de fato para pensar na nossa condição espiritual como igreja adventista sétimo dia. Volto a repetir, não igreja prédio, mas igreja pessoas, templos vivos. E o último texto que eu gostaria de ler para vocês está lá na história de Israel, uma advertência para nós. Ellen White diz assim no último parágrafo, tende cuidado, irmãos,
jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, porque temos tornado participante de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Andar nos caminhos do Senhor, estar firmes na rocha, é o que Deus espera da igreja. É o que Deus espera de cada um de nós. Ser a igreja de Deus nos últimos dias talvez seja um pouco difícil, talvez seja um pouco complicado, em vista de outras coisas que aconteceram no passado. Às vezes as pessoas, eu ouço sempre das pessoas, mas Ricardo, é tão difícil ser fiel. E quando eu ouço essas frases, sempre me vem à mente as histórias dos heróis da fé. Não vamos nem viajar muito tempo no tempo, mas eu gostaria de só lembrar dos heróis da era medieval. E quando eu olho para John Hus, Jerônimo, eu me sinto envergonhado. Como que pode um homem ser chamado a negar a fé e ele dizer, não, eu não vou negar minha fé. Mas você vai para a fogueira, você vai morrer. Não tem problema. Essa terra é tudo passageiro. E eles se vestiram, Ellen White diz assim que eles se vestiram como se fosse para um casamento e foram para a fogueira. Não vamos muito longe, mas eu não sei se vocês viram, mas eu acompanhei o Pro Vai Ver de ontem e me senti totalmente envergonhado. Como que uma senhora de 87 anos tem feito um trabalho de construir igrejas, de ser igreja construindo igrejas. E muitos de nós têm desconfiado, ou seja, têm até desconfiado da palavra de Deus e não têm crido nas promessas de Deus. Meus queridos, volto a repetir o texto. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Não deixe que as picuinhas dessa terra te afastem de Deus. Não deixe que a falta de trabalho por Jesus o afastem dele. Façam, orem, trabalhem por Cristo. A igreja de Deus vai receber o poder do Espírito Santo, não é parada, mas é uma igreja que trabalha. Nós temos que adaptar os trabalhos, de fato temos que adaptar os trabalhos nesse momento que nós temos um meio de comunicação que é só a internet, mas nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que tudo aconteça e aí sim nós tomarmos atitude. Não. O momento continua sendo mesmo. A igreja continua ainda viva. Mesmo que de maneira diferenciada, ainda nós temos que pregar o evangelho. Não tenha medo de falar de Jesus para as outras pessoas. Não deixe que as vozes desse mundo falem mais alto que as vozes de Deus. Meus queridos irmãos, igreja de Deus, que vocês tenham no coração, em suas mentes, que de fato a igreja dos últimos dias, a igreja de Deus dos últimos dias, são vocês. Cada um de nós. Me dói no coração, às vezes, o fato de eu, Ricardo, negligenciar aquilo que Deus tanto pede para mim. Dói no coração, às vezes, nós olharmos para o espelho da vida e falar, puxa vida, hoje eu neguei o Senhor. Hoje eu neguei o Salvador. Meus irmãos, que vocês continuem orando pela igreja de Deus, para que vocês possam ser templos vivos onde quer que vocês forem. Espero que a graça de Cristo alcance todos os corações. É o meu desejo e minha oração. E se alguma coisa saiu falada de maneira errada, errônea, que Deus possa me perdoar. Mas que o Espírito Santo complete tudo aquilo que não foi dito aqui e que o Espírito de Deus possa consolar nossos corações. Esse é o meu desejo e minha oração em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Amém. Pode orar conosco, Ricardo. Então vamos orar. Santo Deus de Israel, quem somos nós? Somos apenas pó desse chão. Mas o Senhor tem os seus olhos de amor voltado para nós, mesmo sendo imerecedores, mesmo não sendo nada, mesmo assim o teu amor penetra em nossas vidas, penetra em nosso coração e tem nos transformado seus filhos. Pai querido, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas.
Que o Senhor possa transformar-nos em igreja nesse tempo presente. Que nós possamos ser igreja aonde quer que formos. Que as palavras nossas possam ser apenas palavras dos céus. Por isso, perdoa os nossos pecados, purifica-nos de todo mal. Que o Santo Espírito possa ungir nossas vidas, nossos corações, batizando-nos, Senhor, com o Espírito de Deus, para que nossas atitudes sejam as atitudes salvadoras das outras pessoas que não te conhecem. Se em algum momento nós temos negligenciado, Senhor, a mensagem que o Senhor nos confiou em nossas mãos, que o Senhor, por favor, nos conceda uma nova chance de pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Transforma os lares que aqui estão e todos os outros lares que não puderam estar em igrejas vivas e verdadeiras, para que todos possam te louvar e para que o mundo conheça que és o único Deus em que há salvação. Pai eterno, que o Senhor incline sempre seus ouvidos ao teu povo, que os seus olhos estejam abertos e atentos sobre o nosso clamor. Esse é o nosso desejo e nossa oração, por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Santiago, aí pelo culto de hoje. Deus te abençoe, abençoe a igreja lá. E essa ideia que você mencionou, que vão ter aí, se der certo, passa para nós aí, Santiago, e a gente vai ver o que pode aproveitar também aqui. Nós vamos, a nossa ideia, pastor, nós temos uma irmã que tem uma chácara, então nós vamos reunir os irmãos nos carros e fazer um culto da chácara, então. As pessoas vêm com os carros, lá vai caber mais ou menos uns 30 carros, e ela tem uma casa que ela está em construção, fez uma laje, então a gente vai fazer da laje o culto e vamos transmitir para os carros que vão ficar no terreno dela lá. Essa é uma ideia que a gente tem. Tá bom, depois conta como é que vai ser o desenvolver da coisa. Beleza. Tá bom? Um abraço. Outro, pastor. Até mais. Boa noite a todos os irmãos aí. Santiago, boa noite. Boa noite, obrigado, Ricardo. De nada, E a mensagem ficou aí para cada um de nós, né? Cada um aí tirar a sua reflexão aí. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até quarta, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Não, passa lá. Vamos comer? Vamos lá.